Olá pessoas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje e o assunto é bactérias. Sim, entramos no assunto de micro-organismos. Bora lá então? Para a gente poder lembrar por que a gente está falando de bactéria agora, na última aula a gente aprendeu sobre os 5 reinos, certo? O reino Monera, que é o reino das bactérias, cianobactérias e arqueobactérias, o reino Protista, que é o reino dos protozoários, o reino Fungi, que é o dos fungos, o Plant, que é o das plantas, e o reino Animalia, que é o reino dos animais. A gente vai passar por todos esses reinos e hoje a gente começa entrando no reino Monera, tá? Bora lá então? O reino Monera, ele tem aí três principais representantes, tá? As arqueias, as bactérias e as cianobactérias, tá? Todas elas estão unidas no reino Monera porque são muito semelhantes em alguns aspectos, mas também muito diferentes em outros aspectos, tá? Num primeiro momento, quando começaram a estudar o reino Monera, só existia a categoria bactérias, né? E aí, depois de muito estudo e muito tempo, eles perceberam que existiam outros seres que precisavam ser encaixados no reino Monera. E aí, colocaram as arqueias e as cianobactérias, né? As bactérias a gente vai conhecer hoje em detalhes, então eu vou explicar aqui um pouquinho sobre as arqueias e as cianobactérias, tá? A gente acredita que as arqueias são as bactérias ancestrais. Elas são semelhantes às bactérias comuns em sua aparência, mas muito diferentes quando a gente vê a sua parte genética e bioquímica, tá? Então, por dentro elas são diferentes, mas por fora parecem iguais às bactérias comuns, né? Elas são seres procariontes. A gente vai falar sobre o que é ser procarionte um pouco mais para frente, para vocês conseguirem visualizar, mas ser procarionte quer dizer que o material genético dessa bactéria, né, no caso dessa arqueia, não é protegido por um núcleo, né? E elas são típicas de ambientes extremos. A gente chama esses ambientes de ambientes extremófilos, tá? Como fontes termais muito quentes, fendas vulcânicas, águas muito salgadas, como o Mar Morto, né, ou muito geladas. Então, elas vivem em lugares onde outros seres vivos comuns não aguentariam, né, ambientes realmente extremos. Já as cianobactérias também são semelhantes às bactérias comuns, elas também são conhecidas como algas azuis ou algas cianofícias, né? São seres microscópicos, unicelulares, que são capazes de realizar fotossíntese. É como se fosse um mix de uma bactéria com uma planta. Então, ela se alimenta através da fotossíntese, né? E tem uma coloração que dá esse nome característico de águas azuis, né? Mas elas não são bactérias comuns, certo? Geralmente, as cianobactérias ficam associadas a alguns fungos, né, vivendo junto com eles e um ajuda o outro. Essa interação é chamada de líquen, beleza? Vamos conhecer então as bactérias do nosso dia a dia. Antes da gente falar das bactérias, vamos voltar um pouquinho, lá no passado. Antigamente, a gente só conseguia conhecer, né, e estudar tudo aquilo que a gente conseguia enxergar a olho nu. Então, a gente nem sabia que as bactérias existiam porque a gente não enxergava essas bactérias. Então, a gente só estudava os seres vivos que a gente podia enxergar, né? Mas com o avanço da tecnologia e a invenção do microscópio, foi possível ampliar a nossa capacidade visual, né? E aí chegar no momento que a gente enxerga essas bactérias. O microscópio permitiu que a gente descobrisse primeiro as bactérias, né, porque a gente não sabia que elas existiam, e estudasse, né, tanto ela como todos os outros tipos de vida microscópica, tá? E esse microscópio, ele é um instrumento óptico, certo? O que a gente usa geralmente na escola é um microscópio de luz, que usa a luz para ampliar as imagens, mas ele tem um alto poder de resolução. Tudo bem? Seguimos então. As bactérias são organismos muito semelhantes ao primeiro habitante do planeta Terra. Na verdade, a gente acredita que o primeiro habitante foi uma bactéria, né?
e são seres mais abundantes em número de indivíduos no planeta Terra. Então, assim, se você for contar quantas bactérias, claro que é impossível, tem no mundo, e, enfim, souber a quantidade de todos os outros seres vivos, as bactérias estão em maior número, tá? Porque elas se reproduzem muito rápido, porque elas são extremamente adaptadas a diversos tipos de ambiente, tá? E aqui a gente tem algumas características dessas bactérias que estão em toda parte, inclusive em você, tá? Elas fazem parte do reino Monera, como eu falei. A maioria delas é heterotrófica. Isso significa que elas não conseguem produzir o próprio alimento, elas precisam buscar o alimento em outra fonte, assim como nós, seres humanos, né? Elas são de 20 a 30 vezes maiores que os vírus, mesmo assim ainda muito pequenas, tá? Podem sobreviver em ambientes inóspitos, como as arqueias. São seres unicelulares, isso quer dizer que elas são compostas de uma única célula, certo? Elas são bem pequenininhas e são células sozinhas, né? Uma célula só. E são seres procariontes. Essas bactérias podem ou não formar colônias. Então, quando a gente fez aquele experimento de cultivar as bactérias, enfim, fungos, outros micro-organismos na gelatina, a gente enxergou colônias de bactérias. Então, bactérias unidas, certo? Mas existem bactérias que não formam colônias. E elas se reproduzem rapidamente. Vocês já vão entender por que é que elas se reproduzem muito rápido. Beleza? Vamos seguindo então. Essas bactérias, elas têm uma importância muito grande pra gente, tanto econômica quanto ambiental, tá? Vamos falar um pouquinho sobre as importâncias econômicas para vocês verem. Então, os iogurtes são feitos a partir das bactérias, os famosos lactobacilos vivos. O vinho é feito através da fermentação com bactérias. Muitos medicamentos são feitos com bactérias. No nosso intestino, a gente vai conversar nos próximos slides, tem bactérias extremamente importantes, que a gente chama de nossa microbiota, tá? A gente tem bactérias sendo usadas na biotecnologia, no controle de pragas, nos alimentos transgênicos. Elas fazem parte da decomposição da matéria orgânica. Então, essa é uma propriedade, é uma importância ambiental das bactérias. Elas participam também, se unem a plantas, a raízes de plantas, e ajudam essas plantas a fixar o nitrato, que é uma substância muito importante para o desenvolvimento da planta, e também usadas na fabricação de queijos. Enfim, entre outras 1001 utilidades, né? Então, elas têm a fama de serem ruins, mas a gente usa as bactérias boas para diversas coisas, seja na indústria, seja no nosso meio ambiente. Bom, falando sobre o nosso corpo, como eu falei, a gente tem bactéria em todos os lugares, inclusive no nosso corpo. E aí as bactérias que estão no nosso corpo a gente chama de microbiota. É como se fosse um mundinho de bactérias, né? E aí tem em todos os lugares, por exemplo, na sua mucosa nasal. Mucosa quer dizer que é a parte do seu nariz que é úmida, tá? Que tem muco. Então, a sua mucosa nasal, no seu ouvido tem bactérias, nos seus pulmões, na sua boca, tá? No seu intestino, seja grosso ou delgado. E as bactérias do intestino são extremamente importantes porque elas fazem parte do processo de digestão, tá? Elas ajudam no processo de digestão e no processo de fabricação das suas fezes. São extremamente importantes. E quando você tem, por exemplo, uma diarreia, você precisa tomar um medicamento que vai ajudar você a repor essas bactérias do bem que moram no seu intestino, tá? Então, a gente tem também no estômago, também no sistema urinário e na nossa pele. Muita bactéria na nossa pele, tá bom? Bom, elas são maravilhosas, incríveis, importantes para a natureza, mas também podem causar doenças, tá? E as bactérias que são capazes de causar doenças são chamadas de bactérias patogênicas, tá?
E aqui a gente tem alguns exemplos de bactérias e as suas respectivas doenças, mas todas elas devem ser tratadas com medicamentos chamados de antibióticos, que são especializados no combate dessas bactérias, tá? Então, por exemplo, a tuberculose é uma doença causada por uma bactéria chamada Mycobacterium tuberculosis. Eu usei esse exemplo lá quando a gente falou sobre nomenclatura. A doença tétano é causada por uma bactéria chamada Clostridium tetani. Olha lá, lembra das regras de nomenclatura? Em itálico, a primeira palavrinha com letra maiúscula, que é o gênero, e o epíteto específico com letrinha minúscula, hein? Vocês lembram disso? Pneumonia causada por uma bactéria chamada Streptococcus pneumoniae, a meningite pela Neisseria meningitis e a leptospirose pela... Nossa, esse nome eu não sei falar, gente. Vamos fazer um desafio. Quem souber falar esse nome, gravar um videozinho lendo esse nome, ganha um pontinho positivo, hein? Bora lá. Enfim, o que eu quero demonstrar para vocês aqui é que a gente tem sim bactérias que causam doenças, mas elas não são a maioria. Bom, muito importante, a estrutura da bactéria, tá? As bactérias têm formatos diferentes, a gente já vai conhecer esses formatos, mas todas elas têm uma estrutura semelhante, tudo bem? E essa estrutura é o que causa, é o que dá para elas, o que confere a essas bactérias uma resistência, tá? Então, vamos começar pelo lado de fora, né? Aqui a gente consegue ver que existem 3 camadas de revestimento nessa bactéria, tá? A primeira camada, a do lado de fora, mais externa, é a cápsula. Essa cápsula, ela é altamente protetiva, tá? Ela torna essa bactéria extremamente resistente a medicamentos. Então, a gente diz que as bactérias que têm cápsula, elas são de alta virulência, né? Quer dizer que elas podem causar doenças extremamente graves e serem difíceis de serem tratadas, tá? E aí, logo depois da cápsula, a gente tem a parede celular. A parede celular serve para proteger, claro, e dar o formatinho dessa bactéria, porque ela é rígida, então ela mantém o formato da bactéria. E logo atrás, a gente tem a membrana plasmática, que é uma membrana que vai decidir o que entra e o que sai da bactéria. A gente diz que ela tem uma permeabilidade seletiva, então é possível passar por essa membrana, mas ela escolhe o que entra e o que sai de acordo com o que essa bactéria precisa, tá? A gente, seres humanos, em todas as nossas células, né, as células animais, a gente possui essa membrana plasmática, mas a gente não possui a parede celular e não possui a cápsula, tá? É uma grande diferença entre as nossas células e as células da bactéria, beleza? Aí a gente vai adentrar agora um pouquinho. Dentro dessa bactéria, a gente vai ter um material chamado de citoplasma, que é toda essa região amarelo mais clara aqui dentro, né? O restante das estruturas fica nadando dentro do citoplasma, né? Ele tem uma estrutura gelatinosa que serve realmente para preencher essa bactéria, para ela não ficar vazia dentro dela, e armazena o restante das estruturas, tá? Aí a gente tem esse rabinho aqui do lado de fora comprido, que a gente chama de flagelo, que serve para locomoção. Uma célula animal, né, nossa, que tem flagelo, por exemplo, é o espermatozoide, tá? Então, serve para ela se locomover. Aqui, essa cobrinha vermelhinha que vocês estão vendo é o material genético, é o DNA dessa célula. É a central de comando, é quem manda em tudo e quem comanda toda essa bactéria, tá? E aí, aqui tá escrito assim, DNA procarionte. Por quê? É agora que a gente vai entender o que é ser procarionte, porque isso é tão importante para a bactéria, tá? É, na verdade, uma característica que a diferencia de nós, tá? O DNA dessa bactéria, ele fica largado, assim, solto dentro do citoplasma. Ele não tem nenhum tipo de proteção. Ele só fica solto lá dentro, disperso dentro do citoplasma. Já nos seres que não são procariontes, que a gente chama de eucariontes, existe uma membrana protegendo esse DNA,
tá? Que é o caso das células animais, por exemplo, tá? Então, a gente tem uma casinha, digamos assim, para esse DNA morar, que a bactéria não tem, tá? Por isso que ela é chamada de procarionte. Beleza. A gente tem essas bolinhas aleatórias aqui, que são os ribossomos, tá? Eles têm a função de produzir proteínas para as diversas funções dessa bactéria. Esse círculozinho aqui é chamado de plasmídio. O plasmídio é um DNA independente, é como se fosse um pedaço desse DNA que está aqui, que fica armazenado na forma de círculo. Beleza? Agora, por último, e não menos importante, a pile. A gente chama de pile, é uma espécie de cabelinho, assim, cobrinha, que fica do lado de fora dessa bactéria, que tem uma função muito importante, que é ruim pra gente, mas boa pra bactéria, tá? Através dessa pile, essa bactéria se conecta com outra bactéria e elas trocam informação, é como se elas conversassem, tá? Vocês vão entender mais pra frente pra que serve, por que elas vão querer conversar, né? E pra que serve essa pile, mas ela é para um tipo de reprodução, tá? Seguimos então. Aqui vamos falar um pouquinho sobre o formato das bactérias. Como eu disse para vocês, tem bactérias de diversos formatos, tá? E aí o nome delas geralmente é baseado nesse tipo de formato. Elas podem se apresentar sozinhas ou em colônias. E aí o nome vai mudando de acordo com a quantidade que você tem. Então, por exemplo, temos bactérias chamadas de cocos. Quando você tem uma bolinha dessa separadinha, uma bactéria no formato circular, você chama ela de coco. E aí, quando você tem dois cocos juntos, você chama de diplococos. Quando você tem um monte de cocos assim nessa configuração, você chama de estafilococos. E aí, você tem cocos nesse formatinho aqui mais de cobrinha, streptococcus. Então, é bem interessante, porque todas elas são cocos, né, separadinhas, mas quando elas se unem, elas viram tipo um plus, assim, elas ganham um nome mais especial. Nesse formatinho aqui, super interessante, que é um formato de cubo, né, são 4 bolinhas juntas, a gente chama de sarcina. E aí, se forem 4 bolinhas, aqui no caso são 8, né? E aqui, se forem 4 bolinhas desse jeito, a gente chama de tétrade, tá? Se a bactéria tem esse formatinho de cilindro, a gente chama ela de bacilo. E é esse tipo de bactéria que é usada, por exemplo, no nosso iogurte, o lactobacilo, bacilo do leite, tá? Então, aqui a gente tem uma cadeia de bacilos. Esse bacilo pode ter as suas perninhas, né, a sua caudinha, que vai ser um bacilo flagelado. E aqui a gente tem outros tipos de formato. Por exemplo, o vibrião, que é como se fosse uma vírgula, ele é um bacilo meio dobrado, né? Tem o espirilo, tá? E a espiroqueta. O espirilo é meio dobradinho, assim, como se fosse uma cobrinha. E a espiroqueta é muito louca, né? Ela tem esse formato todo, enfim, de espiroqueta. Aqui a gente tem algumas imagens de microscopia, então imagens reais de bactérias, tá? Então aqui a gente consegue ver bacilos, não tá em HD porque é uma foto tirada de um microscópio, né? Então ela é meio embaçada assim mesmo, mas dá pra gente ver que ele tem o formato de bacilo, certo? Aqui a gente tem vários cocos, tá vendo? Alguns unidos, outros separadinhos. Aqui uma espiroqueta maravilhosa, belíssima, né? Várias. E um vibrião aqui com flagelo. Tudo bem? Bora lá então. Falando sobre reprodução de bactéria, existem 2 tipos de reprodução, tá? A reprodução do tipo assexuada, onde essa bactéria se reproduz sozinha, não precisa de ninguém, independente. E a reprodução sexuada. Vamos conhecer primeiro a reprodução assexuada dessa bactéria, tá? A gente chama esse processo de bipartição, ou de cisparidade, ou divisão binária. Tem 3 nomes, né? Divisão binária, o nome já diz, né?
você vai dividir alguma coisa e ela vai indo de 2 em 2. Então, uma bactéria vira 2, 2 vira 4, 4 viram 8, enfim, por isso que é divisão binária, né? E bipartição, porque ela se parte no meio. Então, assim, os nomes são, se você quiser usar qualquer um desses 3 nomes, eles se referem ao mesmo tipo de processo de reprodução, tá? Então, aqui eu tenho uma bactéria que a gente vai chamar de bactéria mãe, né? Ela vai começar a duplicar tudo que tem dentro dela, todo o material genético, todas as organelas, tá? Ela vai duplicando tudo. E aí vai chegar um momento em que a membrana dela, lembra da membrana plasmática, da cápsula, da parede celular? Tudo isso vai dobrar aqui no meio e vai separar 2 bactérias, tá? Acontece uma fissão entre elas, mas para isso primeiro ela tem que se duplicar, ela vai duplicar tudo que tem dentro dela, até que vai chegar um momento que vai metade para um canto, metade para outro canto, e no meio acontece essa divisão, tá? E aí você tem 2 bactérias que vão se tornar 4 bactérias, que vão se tornar 8 bactérias, enfim. Aqui a gente consegue ver, isso é uma imagem de microscópio de bactéria de verdade, né? São bacilos. Então, você consegue ver a velocidade com que elas se reproduzem. Claro que aqui o vídeo tá acelerado, mas você consegue ver como a quantidade aumenta muito rápido, porque todas elas são clones, elas são idênticas entre si, né? E o número dobra a cada momento que elas se reproduzem. Por isso que elas são perigosíssimas quando a gente pensa em bactérias patogênicas. Beleza? Seguimos então para o processo de reprodução sexuada, que a gente chama de conjugação, tá? Parece complexo, mas é muito simples. Lembra que eu falei que essa bactéria tem um rabinho que ajuda ela a trocar informação com outra bactéria? Pois é, o nome desse rabinho é pile, como a gente viu lá atrás, né? E aí, nesse processo de conjugação, uma bactéria vai passar informação para outra através daquele rabinho. Mas como é que elas conversam? Mandam uma carta, mandam uma mensagem? Não, elas vão passar um pedacinho do DNA delas, porque lembra que eu falei que o DNA é a central de comando? O DNA é a receita de bolo, tudo que a bactéria sabe tá no DNA dela, tudo que ela aprendeu, tudo que ela é. Então ela pega um pedacinho do DNA dela e dá para a bactéria amiga dela. Mas por que ela vai querer dar um pedaço do DNA? Né? Você vai me perguntar, qual o interesse dela em conversar com a outra bactéria? Vamos supor que você está doente de uma doença X, não importa o nome, que é causada por uma bactéria. E aí você vai no médico, o médico te dá um remédio, né? Te dá um antibiótico e você começa a tomar. E aí algumas bactérias vão morrendo, né? Porque o antibiótico está funcionando. Mas tem uma bactéria lá esperta que aprendeu a se defender contra esse teu antibiótico. Ela ficou resistente a ele. E ela fala, pô, eu tô resistente, mas as minhas colegas não estão resistentes. Eu preciso ajudar elas a sobreviverem. Aí o que ela faz? Ela fala, vou ensinar as outras bactérias a serem resistentes também. Aí ela vai lá através dessa pile e passa o pedacinho do DNA dela que sabe como se defender desse antibiótico. E aí ela faz essa passagem. Agora eu vou explicar para vocês o que esse desenho tem a ver, né? Então aqui a gente tem a bactéria que a gente chama de doadora, que é a que tem o pedacinho do DNA interessante, né? E aí a gente tem uma bactéria receptora que vai morrer porque ela não sabe se defender daquele antibiótico. Aí elas duas se conectam, tá? Tanto a doadora quanto a receptora, e a doadora passa por essa pile, né? Por esse rabinho, o pedacinho de DNA que a receptora não tem, certo? Então ocorre essa passagem até o momento em que as duas se tornam resistentes. Porque uma ensinou para a outra, certo? E aí elas começam a se reproduzir e ter clones, certo? Seus filhotes, digamos assim, já nascendo com a resistência que a outra aprendeu, certo? E a gente chama de reprodução sexuada porque acontece uma troca de material genético aqui, tá? Diferente da reprodução por bipartição, que não tem troca, é tudo clone,
certo? Então, esse é o outro tipo de reprodução que as bactérias podem apresentar. Espero que vocês tenham entendido. Bactérias é um assunto muito interessante, maravilhoso. Então, se vocês tiverem dúvidas, coloquem aí nos comentários, tudo bem? Bons estudos e até a próxima aula!